Oi, meu nome é Grace Laniado, sou analista praticante do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise. Hoje darei seguimento ao estudo do livro A Voz do Diabo, de Michel Poisat, que é uma tradução livre, minha, da psicanalista Arlette Schickman e da psicanalista Cristina Guimarães. Vimos como as duas religiões, cristã e islâmica, geraram a oposição entre as duas concepções do gozo divino. E também a regulação da voz, definida como aquela que convém, e a voz que não é adequada, pois inspirada do diabo, no domínio do gozo. Agora, em vez de se deter sobre o que na voz apresenta uma qualidade diabólica, Poisat vai tratar das modalidades da voz que foram atribuídas às figuras do diabo, seja na cena religiosa, seja na cena profana, como a ópera. Então, na cena religiosa, é preciso lembrar que a teatralização foi durante muito tempo considerada satânica. Foi relativamente tarde, mais ou menos no século X, que o teatro religioso surgiu e essencialmente voltado aos temas tais como a ressurreição e o nascimento de Jesus Cristo. A partir do século XI, narrativas mais livres apareceram, inspiradas de temas bíblicos e não mais a ensinação de textos bíblicos. É mais ou menos nessa época que Hildegard compôs Ordo Virtutum, onde o diabo tinha um papel falado e ocupava o lugar central em oposição ao lirismo puro das virtudes. Tal intervenção do demônio, num formato vocal, é excepcional e único para a época. Seu papel se restringe a diálogos nas cenas de sedução ou tentação, ou ao que chamamos de dejetos vocais, como gritos, rugidos, risos, gracejos e barulhos. E os diálogos em que aparece o diabo são acréscimos teatrais nas cenas de milagres ou mistérios, numa época em que a dimensão teatral e literária ganha a dimensão musical. Vai ser preciso esperar a musicalização do diálogo dramático instaurado pelo estilo representativo do tipo oratório, para que o diabo tenha um lugar nos diálogos cantados, assim como os outros personagens. Um exemplo particularmente magnífico disso está no Oratório da Semana Santa, de Luigi Rossi. Essa obra-prima, que data dos anos de 1740, ensina essencialmente a oposição e o contraste entre a alegria demoníaca dos demônios e as lamentações da Virgem Maria diante do Cristo crucificado. Temos aí uma obra lírica, onde música e vozes estão a serviço da expressão dos sentimentos, e o diabo se torna um personagem como os outros. O tratamento musical que lhe corresponde traduz a alegria de maneira análoga à alegria de qualquer outro personagem respeitável de ópera nessa época. O que talvez se observa é o caráter um pouco mais agitado dos coros demoníacos e o uso de aliterações como palavras que pertencem ao conjunto de referências satânicas. A cor vocal atribuída ao diabo é bem diversificada. Ao demônio, o som grave da voz masculina. Aparece nessa obra o que vai constar como o estereotipo característico vocal do diabo, presente até os dias de hoje nas cenas da ópera. O canto do diabo é a voz grave masculina. Na época barroca, as divindades pagãs, como Plutão ou Netuno, eram dotadas desse tom grave e muito profundo, o que serviu de modelo para definir a voz do diabo. Agora, vamos tratar da cena profana da ópera. A ópera que melhor acolheu, no século XIX, o Príncipe das Trevas. A presença do diabólico nas cenas da ópera aparece sempre
pela voz grave masculina, o baixo. Essa propriedade que o diabo tem de cantar numa voz grave também serve para os personagens que são qualificados de infernais, como o holandês voador de Wagner. Os deuses dos infernos tinham a voz grave masculina. E por que os deuses dos infernos lhe foram assim sistematicamente atribuídos a voz grave? Poisat se refere ao artigo de Dominique Pavese, um artigo intitulado O Simbólico das Vozes, que desmonta o sistema simbólico que parece organizar a distribuição das vozes na ópera. Poisat igualmente sublinha que seria muito difícil definir um real conceito psicanalítico para atribuir tal ou tal voz de Satã. Bernard Shaw, crítico musical holandês, resume assim a ópera. A ópera é uma história onde o tenor e o soprano se amam, mas o baixo não está de acordo. Vários registros metafóricos polarizados segundo a oposição alto e baixo podem encontrar expressão na distribuição do grave e do agudo. Mas o que nos interessa é a voz baixa. A voz baixa constitui a voz da escala vocal e será a voz da origem, a voz dos ancestrais, dos velhos, dos pais. Então, segundo Pavese, é também a voz da lei, tanto humana quanto divina. É a voz dos soberanos, dos deuses, dos padres. Alto e baixo, sendo a voz da cabeça e a voz do peito, cuja divisão cabeça e peito esclarece bem a relação dos personagens com a sexualidade. A voz da cabeça é a voz desencarnada, a voz do espírito presente nas personagens femininas, soprano leve e soprano coloratura, mais aguda ainda, simbolizando a virginidade. Enquanto que a voz do peito é a voz do corpo, a voz carnal. Essa voz, a do grande soprano dramático, do mezzo-soprano, do contralto, é a voz dos personagens eróticos. Mas, para esse autor, esse sistema lhe parece coerente e convincente, porque corresponde à oposição do agudo da voz do anjo e do grave da voz do diabo, por associação à estrutura alto e baixo da topologia mítica que situa no céu os anjos e nas trevas da terra os infernos e seus demônios. Até aí, parece que esse sistema metafórico faz sentido se não fosse uma contradição. A completa semelhança da voz do diabo e da voz do pai. A partir das reflexões de Pavese, Poisat propõe uma lógica que também se refere ao alto e ao baixo e que se apoia sobre outro sistema. Um sistema que funda a hierarquia das vozes na ópera em relação às questões do gozo da voz, já que a ópera constitui o palco onde essas questões do gozo são apresentadas ao público de acordo também com um sistema ético próprio. A presença do gozo na voz, como já vimos na nossa apresentação anterior, está desde um polo onde está eliminada pela enunciação de uma palavra pura, de uma mensagem, a outro polo oposto, onde esse gozo atinge um pico na vocalização mais destrutiva da lei do significante. A musicalização mais radical em que, no agudo, a vocalize livre se torna um grito, transgressão absoluta da lei do verbo. A ópera tem por função primeira, fazer gozar da voz, ao contrário do teatro, que tem por missão primeira, fazer gozar do verbo e do sentido.
Nenhum ator de teatro, nenhuma obra teatral pode provocar paixões e transbordamentos tais como as divas e tantas outras obras de ópera. A hierarquia das vozes está relacionada com as questões do gozo. É por isso que o papel principal foi atribuído ao castrado durante todo o período barroco e depois para o casal tenor-soprano. O grave da voz, que tem por característica fundamental preservar ao máximo a inteligibilidade do verbo, está, portanto, particularmente adaptado a tudo que na ópera não requer o gozo da voz, e se inscreve como uma fala, como, por exemplo, os portas-vozes da lei divina ou humana, da autoridade paterna, que renunciam ao gozo. Mas também a voz grave serve para os personagens secundários, os comparsas, os maus, o diabo. A ópera traz no palco profano tudo que já foi levantado na cena sagrada, a valorização da voz e a desvalorização da palavra e do sentido. Deste modo, a ópera alinha Deus é voz, música e mulher. E essa fusão, a ópera consegue encarnar com as divas. E Satã não pode ser homem e palavra. E como é preciso cantar na ópera, então que ele cante num tom grave, o tom mais próximo da palavra. Pois então, como as vozes se apresentam no gênero musical das paixões? Como oratório, mais bem antes dele, o gênero musical das paixões pode ser considerado como o ponto de intersecção entre o sagrado e o profano, lembrando que são composições cuja temática enfoca o sofrimento de Jesus Cristo. Sagrado porque é um texto cantado, mas também apresenta a dramaturgia da ópera. Observa-se que nas paixões a voz de Cristo é sempre uma voz grave e baixa. E é assim desde os primeiros exemplos desse gênero, nas paixões católicas do século XII. As grandes realizações de Bach no século XVIII fixaram definitivamente para nossos ouvidos e memória a relação entre a voz grave e a voz de Cristo. A respeito disso, para os representantes da lógica canônica, isso é normal, já que o Cristo é o Filho e não é o Pai. Da mesma natureza que o Pai, ele é o Verbo encarnado. E a musicalização que lhe é atribuída deve preservar a palavra de Cristo, e então a voz grave lhe convém. O grave da voz diz respeito à gravidade da elocução. E isso não é simplesmente um trocadilho de palavras. Há um laço estreito que liga grave, gravidade e palavra. Grave e gravidade, sendo a raiz grega barítono. Então, grave e gravidade remete à noção de peso, de carga. E se a voz no canto se eleva, as palavras caem com uma sentença. Isso porque as palavras sempre têm algum peso. Assim, uma frase pode ter um sentido pesado, enquanto que a voz que pronuncia pode ser leve. As palavras podem ser vazias e ocas, ou a voz pode ser pesada quando algo de estranho vem sobrecarregar como o peso das palavras enunciadas ou mesmo o peso do cansaço ou o efeito do álcool. Então, a gravidade da palavra de Deus faz uso da voz grave, assim como de uma elocução lenta, para acentuar a primazia do verbo e do sentido. Nas paixões,
é a lógica canônica que se impõe. O gênero das paixões explicita muito bem a relação que se estabelece entre o grave, a palavra, a lei paterna e a lei divina, e que constará nos palcos das óperas cada vez que a cena evoca tais tipos de configuração. Moisés e Arão, de Schoenberg, é um excelente exemplo disso. Geistes, aus dem der Einzige sprechen will, vernimm mich und ihn und sage, was du verstehst. Mein Bruder gab dir Allmächtige, mich dir als Gefäß. Percebe nesse vídeo que a voz de Deus, incognoscível, está totalmente expandida no coro misto, mas é Moisés que é o porta-voz da lei divina de Deus Verbo e é Arão que é o cantor. Schoenberg retoma a mesma problemática que os santos padres da Igreja tiveram de lidar: transmitir uma lei, uma palavra sagrada com o suporte do gozo do lirismo e da voz. A invenção de Schoenberg é o que é chamado de Sprechgesang, o falado cantado. Se a cena sagrada parece ter sido preservada do gozo profano, não se pode dizer isso da cena profana, que parece ter mantido traços da problemática sagrada. De fato, se a cena da ópera é o lugar onde se expressa melhor esse gozo da voz, isso não significa que ela está livre da tensão entre gozo e limite, entre libertação da voz pura e subordinação à palavra, ao sentido. Então, nessa dialética, a gente se dá conta dessa identidade vocal um tanto blasfema entre Satã e o Cristo, a voz do Pai e a voz do Diabo. Nos recintos religiosos, valorização do que é divino, palavra e o grave, domínio da voz, mas algumas concessões como a abertura ao lirismo da voz dos anjos. Nos recintos profanos, ou seja, na ópera, a valorização extrema de tudo que é voz pura, o castrado, a diva, desvalorização do que é fala e do grave, representação do diabo e as figuras malévolas, mas também o arrependimento com o grave para a lei da palavra e toda a dimensão paterna ou divina em que o diabo e o pai se encontram sobre o mesmo registro vocal. Essa identidade que alinha o diabo e Deus incomodou muito os intérpretes e os compositores, tanto no campo religioso quanto na cena dita profana. E isso os levaram a tentar distinguir a voz do diabo da voz do Cristo e do Pai. A voz do diabo mais gritante, com algumas distorções vocálicas, tais como o tipo nasal ou da faringe, associados a outros recursos acústicos, tais como zombaria, para dar à voz do diabo essa cor negra.
Essa parentalidade entre a voz do diabo e a voz do pai, da lei, diz respeito da voz como objeto de gozo. E Poisson elabora a hipótese que essa aproximação das duas vozes, Deus e diabo, representaria as duas caras da mesma moeda, as duas faces da mesma coisa. E essa é a sua hipótese de que diz respeito às suas abordagens analíticas sobre a questão da voz. Ainda falta analisar a versão feminina da presença da voz do diabo ou diabólico na versão feminina. Como o imaginário associou o feminino ao diabólico, a ópera colocou também em cena vários personagens femininos com caráter diabólico e são personagens demoníacas, tais como bruxas ou malévolas. Ainda nesse campo, encontramos as mesmas contradições. Variam do mezzo-soprano, soprano dramático, a vozes que do ponto de vista acústico transgridam a lei da palavra em uma vocal livre de qualquer controle do significante. O efeito disso é elevar a voz no tom extremamente agudo, próximo ao limite do gozo bruto ou do riso demoníaco. A exemplo disso é a Rainha da Noite em A Flauta Encantada, de Mozart. Transgredindo a ética do gozo lírico, fazendo-se fala, transgredindo a ética do verbo, fazendo-se grito puro, Lulu, nesta obra, apresenta-se estruturalmente, ao mesmo tempo como anjo e demônio, na sua palavra como no seu grito. Olá, eu sou Arlete de Israel Schickman, sou do Instituto Vox de Pesquisa e Psicanálise e eu vou dar prosseguimento às elaborações de Michel Poisson. A abordagem analítica abre a Poisson uma via de pesquisa fecunda para entender por que a voz constitui um desafio fundamental, tanto na dinâmica da estruturação de cada sujeito, como para a sua inscrição no laço social. De forma geral, o estudo da voz é abordado limitando-se à sua vertente de suporte da comunicação. E Poisson reconhece a importância disso, mas afirma que esse estudo não leva em consideração nem a amplitude, nem as modalidades de investimento que as sociedades ou os indivíduos investem nesse objeto gerido longamente por eles. Tampouco leva em consideração o caráter ético de regulação que lhe é aplicado em relação à perspectiva que a questão religiosa adquiriu em relação ao lugar da voz no culto. Nesse trabalho, a partir da teoria psicanalítica, Poisson articula a relação entre a voz
considerada como objeto de gozo, e a voz do Pai, entre a voz do Pai e a voz divina, e finalmente entre a voz do Pai e a voz do diabo. Essa relação é a mesma que permitirá estabelecer a relação entre a voz e a palavra, ou voz e significante, ou, para ser mais precisa, a relação entre gozo, lei, assim como as relações entre aleito significante, gozo, feminino, circunscrevendo a configuração que reúne voz, palavra, divino, paterno, feminino e satânico. Antes de iniciar propriamente, Poisat diz que encontrou algumas dificuldades para desenvolver essa pesquisa que achamos importante mencionar. Dificuldades que provêm de dois fatores fundamentais. Primeiramente, pelos elementos de análise fornecidos por Freud e Lacan sobre a questão que tratamos aqui, pois esses elementos se prendem em sua própria evolução a elementos diferentes do qual ele, Poisat, se ocupa. Ele teve que reconstituir um conjunto homogêneo a partir de formulações interpretativas que se encontram situadas em modalidades de pensamento muito diferentes. A modalidade analítica, como a de Freud em Totem e Tabu, a modalidade mais formal e lógica, como a de Freud em Esboço de uma Psicologia Científica, e a de Lacan, de onde se extraem as consequências da influência do significante sobre o ser humano. O mito que Freud desenvolve em Totem e Tabu permite ao autor avançar na questão do assassinato do pai e a sua voz como resto, e na questão sobre o gozo. No Seminário da Angústia, a voz é elaborada como objeto na reflexão de Lacan. Poisat ressalta a importância desse seminário onde a voz surge, mas é fundamental e notável que em seu ensino, Mauro Mendes Dias anuncia que a voz em Lacan veio primeiro pela clínica das psicoses, em particular na alucinação auditiva verbal. Essa observação é importante, pois a diferença de ler de um modo ou de outro, o estudo da voz implica em um entendimento da voz em sua complexidade. De acordo com Mauro, o estudo da voz pela alucinação é o que permite afirmar que a voz, como um elemento que prescinde de um emissor, ou seja, que não se confunde com a sonorização. Mas por ora fiquemos do Seminário da Angústia, onde Poisat destaca a articulação de Lacan a partir do estudo de Theodor Reich sobre o shofar, instrumento da liturgia judaica. Esse estudo será explicado mais adiante em função da sua importância para o desenvolvimento da voz em Lacan. Em Totem e Tabu, Freud faz uma descrição dos comportamentos sociais observados nas sociedades ditas primitivas pelos antropólogos e organizadas sobre a rúbrica totemismo. Quer dizer, essa espécie de religião primitiva caracterizada de forma esquemática por um culto devoltado a um animal por um grupo social que se torna tabu. Isso quer dizer, ninguém tem o direito de matá-lo, mas ele é sacrificado no rito uma vez ao ano e ingerido coletivamente em uma refeição sagrada. Ao relacionar ou não esses acontecimentos a numerosos comportamentos, sejam neuróticos ou não, nas nossas sociedades modernas, Freud é conduzido a imaginar o seguinte cenário e formula uma hipótese que pode parecer fantasiosa, mas que apresenta a vantagem de realizar uma unidade até então insuspeitada entre fenômenos isolados e separados. Freud imagina que na origem, quando uma sociedade era organizada socialmente,
Somente de forma primitiva como horda, um ancestral violento e tirânico acreditava que se ele podia gozar de todas as mulheres da horda como bem quisesse e, de outro lado, proibir esse acesso a todos os outros homens da tribo, os seus filhos, ou seja, a figura do pai da horda primitiva como encarnação de um gozo absoluto, feroz e que impunha aos outros uma lei da qual ele mesmo era isento. Esse interdito absoluto teria o efeito inerente a todo interdito formulado dessa maneira, designando o gozo e levando os filhos a desejar conquistá-lo por todos os meios. Goze. Um dia, de acordo com Freud, os irmãos excluídos se reuniram, mataram e comeram o pai, o que pôs fim à existência da horda paterna. Nessa refeição canibal, comemorada em um ritual nomeado de refeição totêmica, os filhos acreditavam identificar seu pai, definido por Freud como identificação por incorporação. Nesse ponto, imaginemos que após o assassinato e a devoração do pai, os filhos poderiam se deixar levar pelo gozo, enfim, possível, e matarem uns aos outros para identificar-se ao pai e tomarem o seu lugar de um gozo absoluto. A ruína, o caos e o desaparecimento da horda seria de modo inexorável o destino. Mas, seguindo a leitura de Freud, não foi o que ocorreu. Ao contrário, diante do risco de ultrapassarem o gozo que decorria, os irmãos renunciaram à conquista dessa posição de gozo totalitário e instauraram a lei ao limitá-lo. Assim, o morto tornar-se-ia mais poderoso do que poderia ter sido quando vivo. Assim, o que o pai havia impedido outrora na sua existência, os filhos se proibiam após a sua morte, em virtude de uma obediência retrospectiva, característica de uma situação psíquica que a psicanálise tornou familiar. Eles se retratavam do seu ato, interditando a morte do totem, substituto do pai, e renunciavam a colher o fruto desse ato, recusando as relações sexuais com as mulheres liberadas. Em Freud, o interdito do incesto e o tabu do assassinato fundam os pilares de qualquer sociedade civilizada. Paradoxalmente, o assassinato civilizatório teve uma outra consequência. O assassinato do pai odiado e temido suscitou um sentimento de culpabilidade inexorável, mas também, através de um processo bem estabelecido, ele liberou o outro lado desse sentimento que havia levado os irmãos ao crime. O amor a esse pai terrível. O pai morto torna-se amado e temido, magnificado e idealizado na figura de Deus, que só é, segundo Freud, um pai de uma dignidade mais elevada. Freud conclui que o assassinato primitivo tem como consequência a sociedade que se apoia a partir de então num erro comum, de um crime cometido em comum, e se de um lado temos a religião sobre o sentimento de culpabilidade e arrependimento e a moral sobre as necessidades dessa sociedade, de outro lado, temos a necessidade de expiação engendrada pelo sentimento de culpabilidade. No seminário sobre a angústia, Lacan desenvolve o estudo de Theodor Hayek sobre o shofar, instrumento da liturgia judaica, estudado em um trabalho anterior de Poisson, onde o estudo do instrumento se liga a múltiplos aspectos da arte lírica, notadamente a sua dimensão de ritual do sacrifício. Mas no seminário, Lacan observa dois aspectos: a função de lembrança
atribuída ao shofar, pois ele é tocado nos rituais judaicos a cada vez que se trata de relembrar os mandamentos do pacto da aliança entre Deus e seu povo, no conhecido ritual de Yom Kippur, cuja cerimônia é encerrada com a longa ressonância do som do shofar, e também, como ele mesmo salienta, a cada vez quando trata-se de significar uma exclusão solene da comunhão judaica, a excomunhão de Baruch Spinoza. O shofar é um instrumento do ritual judaico, um dos mais antigos instrumentos de sopro que se conhece. Na maior parte das vezes, é um chifre de carneiro ou de bode selvagem. Reiki, em seu estudo, se faz a seguinte pergunta: essa emoção tão profunda pode ser provocada pelas 4 notas simples que o shofar produz? Ao termo de uma análise particularmente concisa dos textos bíblicos, Reiki conclui que o som do shofar simplesmente é a voz de Deus, que sob a sua forma antiga de animal totêmico, encontra-se diante da morte na cerimônia do sacrifício. As notas estranhamente angustiadas do shofar, como um gemido que explode e se sustenta de forma prolongada, se explicam pela lembrança da vociferação do touro, fala Reiki. A profunda significação do shofar é a de apresentar à vida psíquica inconsciente do auditor a angústia e a derradeira angústia do Pai Divino. A imagem do Pai foi reencontrada no animal totêmico e venerada como divina. Aqueles que o reconheceram imitaram a sua voz por onomatopeias. A imitação do grito do animal significava, ao mesmo tempo, a presença de Deus entre os seus fiéis e a sua identificação com Deus. Retomemos agora o texto de Lacan em seu Seminário da Angústia, onde faz referência ao toque do shofar. Esse chamado, a quem ele se endereça verdadeiramente? Aos fiéis? Pergunta Lacan. Mas os fiéis sempre estão nas cerimônias, então se indaga: não será Deus, é Ele mesmo que o shofar se endereça? Aquele que queremos que se lembra, não será Deus Ele mesmo? E acrescenta: a voz de que se trata aqui é a voz do mandamento do pacto da aliança. É uma voz imperativa, pois ela reivindica obediência ou convicção. Nesse ponto, Poisson evoca um mito islâmico, um mito do Covenant, ao qual o sufismo se refere e no qual se baseia o Sama. Pelo mito do Covenant, segundo Durin, o Islã perpetua a tradição abramista da criação pelo verbo. A audição mística do Sama torna-se a escuta do eco dessa voz criadora que ressoa no fundo de cada ser. E o mito explicita o pacto entre Deus e toda a descendência de Adão. É muito interessante que Poisson tenha aproximado as 2 interpretações míticas. As 2 propõem como fundamento original a voz, na medida em que ela é fonte de exaltação ou de emoção profunda, como objeto de gozo, de um resto, de um eco de voz divina e de voz imperativa, significando ao homem a sua sujeição à potência divina. Lembrando do sentido profundo de obedecer, obi audire, escutar. Pois observa que a partir da interpretação de shofar, de Reiki e Lacan, há algo a acrescentar ao mito do Covenant. Essa voz divina evocada pela vociferação do toque do shofar é a voz, como o resto,
que subsiste diante da morte desse Deus todo-poderoso e exige obediência. De acordo com a fórmula de Alain Girondil, o som do chofar é a vociferação do touro abatido, voz que é a voz mesmo do Pai, desse Deus ausente, o qual deve ser lembrado de novo e cujo sacrifício repete o assassinato. A voz é a do Pai interditor predestinado à morte. A voz, nessa perspectiva, é entendida como a lembrança do assassinato de um Pai mítico, todo-poderoso, interditor, constituindo-se como o único resto e, de alguma maneira, o dejeto, mas de um assassinato que funda a aliança entre um pai divino autoritário, ou melhor, o que resta dele após a sua morte, e a assembleia daqueles que o assassinaram. A questão da voz e do gozo pela voz e a sua ligação ao canto e à música a partir das religiões judaica, cristã e islâmica encontra o seu suporte em certas atitudes religiosas que foram descritas na primeira parte desse trabalho, do ponto de vista dos instrumentos de música, notadamente os de sopro. Se os instrumentos têm, assim como o Reiki afirma, uma função inconsciente de lembrança divina, o fato de que tenham sido objeto de uma atenção particular por parte das religiões do Pai, ou seja, magnificadas quando representam o Todo-Poderoso, ou satanizadas desde que seu uso não esteja inscrito no projeto de glorificação divina, como as flautas do diabo, ou trombones satânicos, estereótipos de acompanhamento instrumental de figuras diabólicas nos séculos XVIII e XIX, abrimos um parêntese para dizer que a interpretação de Reiki também considera o uso privilegiado do instrumento de sopro como o aulo nos ritos dionisíacos, cuja característica de sacrifício apresenta grandes similaridades estruturais com rituais cristãos. A referência a um Deus condenado à morte e ressuscitado e a incorporação coletiva de Deus. Essa aproximação também se encontra desenvolvida pela utilização em ritos de um instrumento muito particular, o rombo, placa de madeira furada que é girada a partir de um barbante. O ruído contínuo que ele produz é muito próximo à vociferação do touro. Esse instrumento primitivo é ainda utilizado pelos aborígenes da Nova Guiné. A versão visceral dos primeiros cristãos a esse instrumento pode ser atribuída a razões mais profundas do que simplesmente, se assim podemos dizer, más frequências. A evocação divina do Aulus viria a ser o cúmulo da blasfêmia das partes de sectaristas do Deus fariseu, ao qual alguns traços podem mesmo ter contribuído a compor a representação diabólica dos cristãos. Um diabo tão próximo e ao mesmo tempo tão antagonista do Deus cristão. Segundo Poisson, a forma como Freud insere o mito cristão em sua análise de Totem e Tabu nos ajuda a entender e esclarecer os diversos pontos dessa pesquisa. A partir de Freud, em O Mito Cristão, o pecado original resulta incontestavelmente de uma ofensa a Deus o Pai. Quando Cristo libera os homens do peso do pecado original, sacrificando a sua própria vida, podemos pensar que o pecado consistiu em um assassinato. De acordo com a lei do talião, profundamente enraizada na alma humana, um assassinato pode ser expiado somente pelo sacrifício de uma outra vida. O sacrifício de si mesmo significa a expiação por um ato de assassinato.
E quando o sacrifício de sua própria vida deve levar à reconciliação com Deus Pai, o crime a ser expiado não pode ser outro que não seja o assassinato do pai. É assim que na doutrina cristã, a humanidade confessa francamente a sua culpabilidade no ato do crime originário, pois somente com o sacrifício de um dos seus filhos a expiação é eficaz. A reconciliação com o Pai será tanto mais sólida à medida que esse sacrifício se cumpre, ao mesmo tempo que se proclama a renúncia à mulher que foi causadora da rebelião contra o Pai. Mas aqui temos de novo a fatalidade da ambivalência. Ao mesmo tempo e pelo mesmo ato, o filho, que oferece ao pai a maior expiação que poderia se imaginar, realiza o seu desejo em relação ao pai. Ele se torna Deus ao lado do pai, ou mais exatamente, no lugar do pai. A religião do filho substitui a religião do pai. A comunhão cristã, no fundo, é uma nova supressão do pai, uma repetição do ato que pede a expiação. E Poisson percebe, assim como Fraser teve razão em dizer, a comunhão cristã absorveu e se assimilou a um sacramento mais antigo que o cristianismo. A construção freudiana trata a questão da voz unicamente como consciência moral, pois o caráter da voz em sua elaboração surge como a voz da consciência. Mas a voz pode ser encontrada no estudo mítico de Freud se fizer a aproximação desse com o estudo de Reik e Lacan a propósito do shofar. Freud também cita a origem da tragédia grega, em que a voz e a música são constitutivas. Nesse contexto, de acordo com Poisson, a ressonância do shofar se inscreve como um dos ritos de comemoração do assassinato do pai. E se seguimos Reik e Lacan, a voz constitui-se como um eco, ou um resto particular desse pai interditor que é assassinado, não somente um eco do assassinato, mas um resto do pai mesmo. O processo de identificação por incorporação trata notadamente de uma incorporação da voz desse pai processada pelos filhos. Temos aí uma primeira aproximação entre objeto oral e objeto vocal. Por outro lado, Freud detalha esse processo quando ele fala da interiorização da lei do pai pelos filhos sob a forma da voz da consciência. No seminário da angústia, Lacan evoca esses dejetos da voz objetificada, as vozes perdidas da psicose ou os imperativos interrompidos do super-eu, pois se manifestam sob a forma de você deve ou você não deve, editados no absoluto. Essa última observação nos faz compreender a ligação da instância da voz e do super-eu, esse último reenviando a essa figura paterna interditora na qual a manifestação vocal pode terminar em uma patologia obsedante. Após essa elaboração, podemos entender a ambivalência que circunda a voz enquanto objeto que fica separada desse pai morto, substrato desse pai tomado em sua posição de gozo infinito. A voz porta o resto do gozo absoluto, é, pois, objeto de gozo. Incorporar a voz, então, significa participar desse gozo infinito. É disso que os místicos não cessam de falar. Os místicos, quando eles evocam esse gozo fusional com a divindade nas audições místicas. Poisson entende que há uma ambivalência total da voz, pois, ao mesmo tempo que ela é objeto de gozo, ela é o rastro do assassinato e do que dele decorre.
A renúncia ao gozo absoluto, cuja a busca terrível e fratricídia teria significado a destruição mesmo da humanidade. Ela se torna o suporte da lei pacificadora que funda as sociedades humanas. Então, trata-se do pai morto, mas magnificado pelo arrependimento dos filhos que se declara. Um pai que pode ser designado como o pai fundador da lei, de certo modo. Deus de amor, Deus Verbo, se recalcamos que é do seu assassinato que a lei surgiu. Nessa perspectiva, compreende-se por que o recurso à voz no culto devotado a esse Deus é tão problemático. Pois, se a vertente de suporte da lei pode ser evocada livremente, por outro lado, tudo que leva ao gozo primeiro e ao assassinato em si, o que é chamado a face negra da voz, deve ser oculto. Essa reflexão tem o mérito, pensa Quasar, de considerar a diferença que foi sublinhada entre a atitude cristã e a do Islã, com relação ao lugar da voz no culto. Efetivamente, pela dialética da redenção, como Freud a descreveu, o assassinato originário encontra-se redimido, portanto, de alguma forma obliterado, anistiado. A face da voz, suporte da lei, está em relevo. Mas, como ao mesmo tempo é pela repetição do assassinato, pelo sacrifício do filho que essa redenção opera, a dimensão do gozo que se reintroduz é de certa maneira valorizada. É muito revelador que nesse processo a figura de Cristo acaba sendo identificada ao resto vocal do assassinato primitivo. A Igreja cristã assegura o seu funcionamento dentro dos dois quadros. Não é surpreendente que a sua doutrina tenha sido tão oscilante quanto a questão da voz, centrando-se ao sabor das contingências ou das necessidades sociohistóricas. Segundo Quasar, o Islã oculta mais ainda o elemento do sacrifício, pois esse é evocado somente na forma invertida do sacrifício de Abraão. E não é o elemento central da doutrina. Por outro lado, o aspecto organizador da sociedade e da vida cotidiana que ele assume o situa de uma maneira mais homogênea ao lado da lei, originada pelo assassinato primitivo, recusando então a dimensão de gozo. A reafirmação inevitável desse gozo pode, consequentemente, se efetivar somente no quadro de uma contestação ou de um antagonismo radical, levado ao extremo ou rejeitado ao extremo. Aqueles que têm interesse em aprofundar essa questão podem se remeter ao livro onde Quasar detalha esse ponto. Se, de acordo com Quasar, segundo Freud, toda religião é originária do que esse assassinato pôs em movimento, é evidente que as religiões monoteístas constituem a forma mais apurada de desafio desse cenário de origem imaginado por Freud em Totem e Tabu. A presença sagrada do Pai, Deus Todo-Poderoso, ao mesmo tempo terrível e bom, amado e odiado, está explícita nessa concepção. Torna-se inevitável que as religiões do Pai, cuja função é de preservar a idealização do mesmo, sejam perturbadoras em relação à voz, pois essa reenvia à instauração da lei de Deus Verbo, de acordo com Lacan, ao mesmo tempo que ao seu assassinato, enquanto lugar de gozo absoluto. Lembramos do caráter mítico dessa formulação, considerando o seu caráter interpretativo. Como a voz reenvia a algo que foi miticamente imaginado como a instauração de uma lei por um Deus Pai identificado ao Verbo e, ao mesmo tempo, a uma operação
que foi miticamente representada pelo assassinato de uma instância de gozo absoluto de ordem paterna, e em seguida idealizada por um processo psíquico consecutivo a essa operação sob a forma de Deus Verbo, a gestão dessa ambiguidade estrutural não poderia deixar de ser delicada. A questão de como o diabólico será inserido nessa elaboração analítica é fundamental. Poisson observa que a modalidade de pensamento que rege essa elaboração continua sendo a de um raciocínio, se assim podemos dizer, mítico. Já vimos na apresentação da Cristina Guimarães e Grace Lanhado como a figura do diabo aparece na arte lírica, através de um certo número de propriedades características e como essa reenvia a concepções muito diferentes e mesmo opostas, dependendo do ponto de vista de como a idealização divina é abordada. Em cada situação, uma ou outra das múltiplas máscaras do diabo será utilizada. Fundamentalmente, o diabo é aquele que leva a gozar. Aquele que para o homem significa o gozo absoluto e interditado. Essa é a representação mais frequente e mais familiar. A esse título, ele constitui um avatar do Pai da Horda Primitiva, a encarnação de um lugar de gozo infinito e interditado, e por isso é tão fascinante quanto o ar para um prisioneiro. Interdito e transgressão formam o par verdadeiramente infernal que abre a dança no baile de Satã. E, para estender essa metáfora, pode-se dizer, nesse caso, a face negra de Deus, um Deus primitivo, todo-poderoso, feroz e obsceno. Imagem de transgressão absoluta, ou mais exatamente, imagem de um gozo total não barrado pelo assassinato, ou cuja morte não constitui a instauração da lei e idealização provinda do arrependimento, mas sim pelo desencadeamento do massacre e autodestruição fratricídio. Aqui poderia ser usada a raiz semântica profunda da palavra diabo, aquele que divide. Para o que concerne a dimensão lírica referente ao gozo que nos ocupa, essa configuração parece sustentar a condenação diabólica do recurso à voz e à música, editada pelas tendências que qualificamos como canônicas e puritanas. Quando quisermos atribuir uma voz a uma figura que se liga a esse aspecto satânico, será escolhido o mais baixo, mais profundo, a voz negra, a mais terrível. Voz do Pai e voz do diabo, então, se confundem. Nessa lógica, como ilustra a caracterização vocal desses pais terríveis e interditores, como, por exemplo, Filipe II na ópera Dom Carlo. Nós vamos colocar um trecho dessa ópera para vocês ouvirem essa voz do baixo. Dormiro sola nel monotonio regol, quando la mia giornata è giunta sera. Dormiro sol sotto la volta nera, dormiro sol
Por outro lado, a figura feminina também poderá assumir essa instância de uma figura satânica. Nessa é o tom agudo da voz que lhe será conferido. Por exemplo, Lady Macbeth. Mas, para retornar a esse diabo, tratando da face negra de Deus, Poisson acrescenta que da mesma forma que o pacto da aliança ocorreu entre o pai morto e idealizado, a noção de pacto de aliança com o diabo surge constantemente no imaginário de quem o coloca em cena. Observa-se nessa situação algo comparável ao esquema freudiano. Há uma abundância de situações desse gênero na literatura, sendo Fausto o paradigmático. Um pacto de dependência é assinado e facilita o acesso ao gozo absoluto ou a um gozo proibido. Pacto geralmente pago pelo sacrifício de sangue ou transgressão da lei. Morte a ser executada, sacrifício de um ser querido, sedução de um ser puro. A ópera romântica mergulhou nesse terreno diabólico inúmeras vezes. Uma outra máscara do diabo é o do acusador, o denunciante do erro ou da calúnia. Aquele que faz obstáculo, notadamente, ao gozo dos amantes, mesmo quando esse é transgressivo e ilícito. Como Goethe o qualificou em seu segundo Fausto, pai de todos os obstáculos. Ele também faz obstáculo ao gozo de Deus. É essencialmente a essa última aparência do diabo que os místicos se referem quando eles evocam o papel do diabo. Os místicos operam efetivamente uma reviravolta do lugar de idealização em relação ao canônico, pois é a idealização de um lugar de gozo infinito do Pai primitivo não morto a que eles se entregam. É o gozo absoluto que eles se esforçam para alcançar, que eles glorificam como divino. Poisson observa que essa posição se aproxima do satanismo e foi bastante confundida com ela. Há uma única diferença que está ligada à idealização. O satanismo coloca a idealização no mesmo lugar que os canônicos, do lado do pai morto, vetor da lei e da renúncia ao gozo. Por essa razão, o culto satânico é visto pelos místicos como uma transgressão radical. Quanto a eles, místicos, é a instância do gozo do Pai antes de ser morto que é idealizado, divinizado e positivado. O demoníaco vai logicamente ser atribuído ao lado do morticídio, limitação do gozo, instauração da lei e do verbo. O místico tende a participar do gozo divino infinito. Em última análise, ele busca o polo de gozo do objeto voz da mesma maneira regrada pelo efeito do polo antagonista. Consequentemente, o diabo está do lado da lei, tal como mostra o demônio de Lordo Virtutum de Hildegard, que se dá ao luxo de chamar a ordem de Vertus, opondo-se assim à castração do mandamento bíblico, cruzai-vos e multiplicai-vos, colocando-a em posição de falta em relação à lei. Finalmente, Poisson fala da estratégia desses rostos múltiplos de Satã pela sedução. De acordo com algumas etimologias, elas fundam mesmo o nome de Satã. Em árabe, Shaitan é aquele que liga com uma corda, aquele que aliena a liberdade do outro, aquele que engana, aquele que aprisiona, aquele que seduz, e chegamos ao sentido mais profundo do diabo, é aquele que separa, que divide, que leva ao distanciamento, primeiro sentido de seducere em latim.
Eu termino aqui e passo a palavra a Grace Lanhado, que vai dar continuidade ao trabalho e apresentar as elaborações de Poisson em relação ao diabo e à voz da mulher. Tanto nas formulações de Freud em Totem e Tabu, como as de Reik e Lacan na análise do Chofar, todas elas supõem uma instância em um lugar de gozo místico, originário e absoluto, em que o sujeito está para sempre dividido pela intervenção da linguagem e do significante. Pelos simples fatos de falar, pelos simples fatos de ser atravessado por um sistema simbólico, o homem está destinado a essa divisão, este corte. E é essa divisão, esse corte, que o torna homem, que o separa do animal, que, segundo a fórmula lacaniana, o torna um falaceiro. Se o homem se encontra separado desse suposto gozo primordial, ou se tudo que se passa com ele, como se ele se sentia cortado de um lugar de gozo absoluto, já que é pelo efeito do après-coup da linguagem que essa configuração se estrutura, então, este lugar de gozo aparece como cativante e fascinante no âmbito de uma representação em que a ambivalência leva a lei do significante manter à distância o sujeito dessa instância originária. Se a ênfase é sobre o aspecto fundamentalmente estruturante da linguagem para o indivíduo como para a sociedade, é o aspecto mortífero, desenfreado desse suposto gozo que terá destaque de uma culpa original. A função do corte na linguagem, que resulta na lei, no sentido habitual do termo, será valorizada porque procura frear a busca desse gozo mortífero e vão, e visa impedir que o sujeito se perde aí, corpo e alma. Se, ao contrário, é essa posição de gozo infinito que é valorizada, então é a lei do verbo que será desvalorizada e o sujeito vai procurar se desfazer dela por todos os meios. Esses seriam os dois polos de diferenciação entre os quais observa-se vários graus e oscilações. Esse efeito do simbólico como a lei que corta o sujeito do gozo é o que Lacan chamou de castração simbólica. É um dos maiores problemas que cada sujeito e cada sociedade tem que lidar. É com a renúncia desse gozo que se instaura a lei, cujo cada sujeito está submetido, mas também a lei que organiza cada sociedade. Entretanto, Lacan, seguindo as ideias de Freud, nos diz que esse gozo primeiro deixa traços que subsistem. O simbólico é incapaz de recobrir todo o real inicial. O que subsiste são esses famosos objetos de gozo, causa do desejo, que delimitam a falha, aquilo que incita a se jogar para alcançar. A voz, nessa operação de castração simbólica, ocupa um lugar crucial e paradoxal. Suporte da palavra, do significante, da lei que opera o corte, a voz é também um objeto resto desse gozo, tal como um chamariz, aparece numa oscilação constante entre a emergência e o velamento, pois a voz desaparece por trás da enunciação do seu enunciado. A experiência cotidiana confirma isso quando alguém começa a falar. É possível ser tomado por um instante pelo sotaque, pela particularidade dessa voz, seu timbre. Mas logo tudo aquilo se esquece desde que se preste atenção ao sentido daquela fala. Isso é tão verdade que para uma pessoa perfeitamente bilíngue, por exemplo,
é talvez muito difícil dizer em que língua alguém lhe falou, no caso em que não houver algumas referências externas para dar certos indícios, que lhe permite lembrar-se com mais precisão. Aqui o material vocal, mesmo bem diferente em cada língua, desapareceu diante do significado da mensagem. A voz não se confunde com a materialidade sonora enquanto tal. E para retomar a fórmula de Jacques Alain Miller, a voz é tudo que, do significante, não participa do efeito da significação. Existe neste tudo muito mais do que a materialidade sonora, a presença nem mesmo é necessária para poder falar da voz. Assim, é a linguagem dos signos dos surdos mudos. É perfeitamente legítimo falar de voz numa situação visual, de uma cadeia significante na língua dos signos. A voz é essencialmente a porção do corporal que suporta uma cadeia significante. É a parte do real do corpo que o sujeito consente em perder e sacrificar para pagar o preço da tomada da palavra, independentemente do modo dessa materialização sonora ou visual. A voz, portanto, cai por trás da significação do enunciado. Falar, submeter-se à lei do verbo, é renunciar ao gozo. É essa a imagem presente no cenário de Totem Tabu, em que, após o assassinato do pai, os filhos instauram a lei que vai regular o gozo, doravante circunscrito devido à renúncia da busca de uma posição absoluta antes ocupada pelo pai primitivo. Então, enquanto o resto destacado desse lugar de gozo absoluto, a voz não cessa de exercer essa função de cativação e fascinação, e, sobretudo, quando um tratamento vocal e musical tenderá a dissolver a dimensão do suporte do significante que ele apresenta. Esse trabalho do tratamento da voz pode chegar, no registro vocal, ao que é mais próximo ao corporal, ao pulsional, o riso, o grito e o silêncio. Isso nos explica por que, numa perspectiva ética, o riso e o grito estão do lado do demoníaco, mas de um demoníaco que muitas vezes tem essa conotação de feminino, como já foi visto nesse estudo quando os censores do lirismo associavam o efeminado ao inarticulado, ao insuficientemente articulado, à elocução mole, esvaziado de seu suco viril, vazio de sentido. O que dá conta dessa dupla equação colocada de forma implícita por aqueles que, em nome da ética, estabeleceram uma igualdade positivada entre palavra, lei da palavra e masculino, e uma igualdade negativada entre transgressão dessa lei, não respeito da articulação significante feminina? Para esclarecer esse ponto, Poisat propõe tratar um conceito-chave da teoria psicanalítica, o gozo fálico. Vimos como a influência da ordem simbólica introduz um corte entre o sujeito e o real originário do qual ele gozava. É a castração simbólica. Mas a introdução do sistema simbólico vai anexar também o próprio gozo, gozo este que receberá o golpe do significante. E esse significante é o falo. Assim dito, depois da operação da castração simbólica que a linguagem opera, a relação do sujeito com o gozo se inscreve na linguagem. O sujeito se vê reduzido a um gozo regulado pela função fálica. É o gozo fálico, cujo gozo sexual clássico é seu paradigma, tanto para a mulher quanto para o homem. Na mesma linha da metáfora freudiana de Totem Tabu, depois do assassinato do pai, corte do gozo, depois a renúncia
em ocupar o lugar do gozo absoluto pelo efeito do simbólico, uma lei regulando o gozo dos irmãos é instaurada, lei estruturada pelos interditos edipianos. É esse gozo, assim regulado, que Lacan designa de fálico, tanto para a mulher quanto para o homem, e isso é importante. É nesse ponto que intervém uma distinção importante que vai esclarecer nosso problema. De fato, Lacan nos diz que se o homem e a mulher ambos estão submetidos à lei do verbo, pois eles são seres falantes, no que diz respeito ao gozo fálico, a mulher não é toda determinada por esta função fálica. Ou seja, a porção mulher dos seres falantes é ao contrário da porção homem, que tem a inscrição de tudo pela função fálica. Esta distinção entre porção mulher e homem, ou mais precisamente entre homem e mulher, é necessária, pois, como a experiência revela, qualquer um, independentemente de sua sexuação, pode se inscrever segundo uma ou outra fórmula. O que é importante para este estudo é que o que está anexado do lado do feminino como algo que não está por inteiro regulado pela função fálica, algo que vai além do verbo, da marca que se imprime no gozo, algo que não se limita, que não se satisfaz do gozo fálico. É uma relação particular a um gozo outro, suposto como infinito. E é essa a questão. E o lugar da voz nessa relação é privilegiado. Vimos que a voz deixa traços e restos desse gozo infinito e perdido. A voz, enquanto objeto de gozo, se sustenta da negação, da suspensão da castração simbólica e da regulação da função fálica, que é decorrente da castração simbólica. Isso esclarece porque aqueles que se devotam à ordem do verbo colocam assim a voz do lado do feminino, sendo esse feminino do lado do excesso, do transbordamento, da transgressão da lei, do desestruturado, do gozo infinito e, por fim, do lado do animal. Quem melhor que um ser não falante pode, de fato, eximir-se assim dos efeitos da linguagem e da regulação do gozo? O mole, o defeito da articulação está classificado assim também, pois é a expressão do que é desfálico, expressão do esvaziamento da estrutura significante. Todas as metáforas relacionadas ao líquido evocam o feminino, e tudo aquilo que se derrama, escorrega, se estende e se excede, além das barreiras dos limites. Assim, parece que é possível pensar num esquema mais ou menos coerente dessa estranha ligação que a voz tem com a mulher e com o diabo, no pensamento e no imaginário daqueles que regularam seu uso no quadro da instauração e da preservação de uma lei divina, a lei de Deus Verbo. O som do chofar, a vocalize superaguda do chamado do muezzin, que não se considera um canto, o som dos sinos estão presentes cada vez que é preciso lembrar aos fiéis a obediência à lei do verbo, do Deus Verbo. Mas é aí que está todo o paradoxo dessa história. É sempre graças a uma voz que ao mesmo tempo designa destruição e transgressão, para além de qualquer limite espacial, lança esse outro apelo terrível de uma instância de um gozo supremo e cuja história das religiões nos mostrou como quem respondeu foi levado aos transbordamentos enfurecidos. E então, pouco importa se essa instância de um gozo supremo seja de um Deus todo-poderoso, magnífico, ou de um Deus obscuro, cujo som estrondoso das sirenes, das bombas ou do silêncio atordoado dos campos de concentração.